Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre as máquinas usadas no torneamento. Como tem diversos tipos de máquinas, separamos esse vídeo em duas partes. Neste vídeo vamos falar sobre o torno universal e os seus componentes, que servirão de base para o próximo vídeo, onde falaremos mais detalhadamente sobre outros tipos de torno. Então, vem comigo se você quiser aprender um pouquinho mais sobre as máquinas utilizadas no torneamento. Sou Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Como eu já disse, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre essas máquinas tão importantes no nosso dia a dia, mesmo que às vezes muitas pessoas passam despercebido. Essa é uma máquina que faz muita diferença no dia a dia dela, seja na fabricação de peças para a linha automobilística, odontológica, aeronáutica e até mesmo eletrônica, ao qual a gente tem muitas coisas, muitos itens em nossa casa. O torno é uma das máquinas mais antigas e, portanto, uma das mais desenvolvidas. Dependendo da peça a ser usinada, das operações requeridas neste processo e do tipo de peça, se é específica ou é seriada, escolhe-se um torno mais adequado. Antigamente, o processo de torneamento era mecânico, feito em máquinas convencionais, o que, além de ser perigoso para quem opera essas máquinas, ainda não podia também garantir que a peça teria milimetricamente as medidas que foram solicitadas. Hoje em dia, o torneamento se dá principalmente por torno CNC, que tem comandos computadorizados. No torno CNC existe um trabalhador que comanda o centro de inteligência da máquina, ou seja, ele programa a sua ação de acordo com as medidas de tamanho e profundidade da peça que irá ser produzida. Depois, a máquina executa de acordo com o que foi programado. Portanto, é uma função que exige a máxima atenção e capacitação. Existem diversos tipos de tornos, mas o princípio de operação entre eles é quase idêntico. Entre os tipos podemos incluir o torno mecânico universal, o torno revólver, o torno de placa ou platô, o torno vertical, o torno copiador e o torno CNC. Vamos falar um pouco sobre cada tipo e estudando seu funcionamento. Torno universal. Seu uso se dá principalmente em oficinas e ferramentarias. Suas principais atribuições são a flexibilidade, a grande dependência do operador, as baixas velocidades e avanços, a fabricação principalmente de pequenos lotes e o baixo grau de automação. O torno universal é composto de algumas partes comuns a todos os outros modelos de tornos. Embora possua grande versatilidade, esse tipo de torno não oferece grandes possibilidades de fabricação em série devido à dificuldade que apresenta com as mudanças ou trocas de ferramenta. Ele pode executar operações que normalmente são feitas por outras máquinas como a furadeira, a fresadora e a retífica, com adaptações relativamente simples. O torno universal é o tipo mais simples que existe. Estudando seu funcionamento, é possível entender o funcionamento de todos os outros, o mais sofisticado que sejam. Esse torno possui um eixo e barramento horizontal e tem capacidade de realizar todas as operações que já conversamos até agora. Na próxima imagem, que vai aparecer para vocês aí na tela, vamos conseguir visualizar as partes principais de um torno universal. Assim, basicamente, todos os tornos, respeitando suas variações de dispositivos ou dimensões exigidas em cada caso, apresentam essas partes principais, no que se denomina corpo de máquina, barramento, cabeçote fixo ou eixo árvore e cabeçote móvel, caixas de mudanças de velocidade. As partes que compõem o corpo da máquina e as demais que fazem parte do torno são as responsáveis pelo desenvolvimento dos seguintes sistemas: sistema de transmissão de movimento do eixo, que compõe o motor, a polia, as engrenagens e também os redutores, sistema de deslocamento da ferramenta e de movimentação da peça em diferentes velocidades, que também é composto por engrenagens, caixa de câmbio, inversores de marcha, fusos, vara, etc. O sistema de fixação da ferramenta, que é composto pela torre, o carro porta-ferramenta, o carro transversal e o carro principal ou longitudinal. O sistema de fixação da peça, que é composto pelas placas e também o cabeçote móvel. O sistema de comandos dos movimentos das velocidades, que são as manivelas e alavancas, e também o sistema de frenagem. Vamos falar agora um pouco sobre essas partes específicas do torno. A placa. A placa serve para fixar as peças cilíndricas ou com número
número de lados múltiplos de 3. Existem placas de 3 castanhas simultâneas, 4 castanhas independentes e placa com ponto de centro. O ajuste ou o perfeito encaixe da peça na placa universal é feito com uma chave encaixada no parafuso de aperto da placa, como demonstrado na imagem a seguir. As placas universais possuem 2 tipos de castanhas. Elas são numeradas e devem ser montadas na placa pela ordem de numeração correspondente. Os tipos são como segue na próxima imagem que vai aparecer para vocês na tela: castanha comum e castanha invertida. Como podemos ver, as castanhas invertidas elas servem para prender peças principalmente de tamanhos grandes, já as castanhas comuns para prender peças de diâmetros pequenos. As placas de 3 castanhas são usadas principalmente em casos onde a peça fica fora da placa ou a uma distância menor do que 3 vezes o diâmetro. A de 4 castanhas é para operações onde se necessita maior rigidez na fixação que a de 3 castanhas, para distâncias maiores que 3 vezes o diâmetro. A fixação preferida deve ser placa e contraponto. Para operações em peças não cilíndricas, em formas que não se ajustam às placas de 3 castanhas simultâneas, furos fora do centro ou de formas irregulares, a placa de 4 castanhas independentes pode ser a solução de fixação. Para que a peça possa ser fixada entre pontas, o furo de centro deve ser feito antes, conforme mostrado na próxima figura que você vai ver na sua tela. Para peças mais longas ainda, e também de diâmetros pequenos, existe um recurso que se chama luneta. Ela serve de apoio rotativo e pode ser colocado em vários pontos da peça dependendo do seu comprimento. Veja um exemplo na imagem a seguir. Quando a fixação da peça precisa ser com um giro precisamente centrado, sem batimento, o sistema de pinças é normalmente a solução. As pinças são fabricadas em aço com efeito de mola. São fabricadas com um diâmetro ligeiramente maior que aquele no qual a peça deve ser fixada e um cone na parte externa. A parte cônica externa da pinça é montada dentro de um cone interno de forma que um deslocamento axial faz com que o diâmetro interno se contraia. Desta forma, a pinça é puxada contra um cone interno até que o seu diâmetro interno fixe a peça contraindo-se. Tal procedimento garante que a peça seja precisamente centrada para uma operação de acabamento ou em barras com excelente acabamento superficial e cilindricidade. Vamos falar agora sobre o porta-ferramentas. O carro ou torre porta-ferramentas é a parte na qual onde se é fixada a ferramenta de corte a serem usadas no torneamento. Ela se localiza na torre de ferramentas. Nos modelos universais, normalmente, tem espaço para 4 ferramentas e pode ser indexado para que cada ferramenta atue separadamente. Na imagem a seguir, você terá uma noção de onde se localiza essa importante parte do torno universal. Agora sobre o cabeçote móvel. Esta parte serve principalmente para prender o contraponto, a broca da haste cônica, os mandris e todo tipo de ferramenta que se possa adaptar. Contrapontos podem ser fixos ou rotativos. Eles são usados quando se deseja mais rigidez na ferramenta na fixação da peça. Como há o perigo de excessivo aquecimento com o contraponto fixo, pode-se utilizar o contraponto rotativo para aliviar esse aspecto. O cabeçote móvel deve trabalhar alinhado com a placa. O alinhamento é feito com um parafuso em sua base. O torno pode também ser usado para operações de furação. No entanto, a peça deve ser a parte rotativa, o que restringe o universo de peças que podem ser furadas. Para fazer isso, deve-se acoplar um cone no cabeçote móvel, onde fica o contraponto, e nesse cone encaixar a ferramenta de furação, como uma broca, por exemplo. Esse foi o vídeo de hoje falando sobre a máquina utilizada no torneamento. Claro que o torno universal não é o único torno que existe, mas as partes que compõem ele já nos dão uma noção de como funciona todos os outros tornos. No próximo vídeo vamos falar sobre esses outros tipos de tornos, os seus graus de automação, também o que eles podem ou não podem fazer. Espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de curtir, também de compartilhar e comentar o que você achou. Se tiver alguma dúvida, deixe também nos comentários. Eu sou o Jonathan Venâncio e eu fico por aqui.